Três senhores de verde e amarelo em plena praia de Copacabana. Até aí tudo bem, nada demais. Mas eles estão fantasiados de mísseis com bandeiras de Israel e dos Estados Unidos no peito. Não é uma situação corriqueira. Essa imagem circula no dia seguinte a uma manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente compartilha, muita gente faz comentários achando que é uma fotografia real. Mas se trata do que a gente chama de imagem sintética, algo que ficou acessível, fácil e rápido de fazer com inteligência artificial. A gente precisa falar sobre isso, né? Vem comigo para essa DR sobre fotografia e IA generativa aqui no Meio Tempo, programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou a Leila Sterenberg e essa conversa vai ser boa. Eu recebo hoje o fotojornalista Daniel Ramalho e a professora e pesquisadora aqui da FGV Comunicação, Daniele Sanches. Bem-vindos. Obrigada. Vamos começar como a gente costuma. Tô vendo que vocês estão tímidos. Vamos começar esse pessoal da imagem, entendeu? Tem que soltar o verbo também. Vamos começar quebrando o gelo. Pessoal, qual é a maior bandeira? Quer dizer, tem 3 bandeiras, tem as cores da nossa bandeira, mas qual é a maior bandeira para mostrar que não se trata de uma fotografia? Daniel. Leila, eu acho que hoje em dia, quando a gente recebe uma imagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar. Parar nela por alguns instantes, né? E correr o nosso olhar sobre a imagem. Se a gente olhar essa imagem, assim, um pouquinho de calma, primeiro que a gente percebe que há um certo pastiche aí, né? Há uma coisa de real, de falso. E começar a pensar, né, no espaço. Essa é a praia de Copacabana. Se a gente olhar ao fundo, né, as pessoas estão sentadas como se a areia ficasse à esquerda do calçadão. O que não acontece de fato, né? É só a gente se posicionar. Eu acho que vai muito da nossa experiência, né? Realmente, quem não conhece Copacabana pode ser iludido. Mas eu acho que também uma outra coisa que falta e que fica muito nítido ainda nessas imagens é uma falta do imponderável, uma falta de um acaso que se mexe, uma pessoa que está caminhando no fundo, que de repente está meio ali, um pedaço de braço ou uma mão. E a gente não vê, a gente vê que a imagem é perfeitamente limpa, a relação entre figura e fundo, ela é muito, muito destacada, né? A frente está muito descolada do fundo. Por outro lado, né, Daniela, se a gente olha para as mãozinhas e bracinhos ali do lado esquerdo, a gente vê que tem alguma coisa estranha. É isso que me chamou mais atenção nessa imagem, assim, olhar, e é o que sempre me chama a atenção nas imagens sintéticas, que é observar as mãos e os pés, quando a gente consegue ver, né, a gente pode observar que os dedos também dos pés são todos distorcidos, e as mãos dessa senhora especificamente parece um gancho ou algo do tipo, a gente não consegue ver o dedo com uma precisão que a gente conseguiria numa imagem real, que mesmo que tivesse com o fundo um pouco apagado, se a gente desse um zoom, a gente conseguiria enxergar. Então isso foi o que me chamou mais atenção, além do próprio rosto desses velhinhos, que assim é um pouco deslocado com o rosto de idoso que a gente está habituado a ver na praia de Copacabana. Claro que tem uma questão aí nós somos um país que tem todo tipo de pessoas, de indivíduos, de raças, de etnias, nós somos multi, né? Mas não é o que comumente a gente vê passeando pela orla, o tipo de boina, de óculos, né? Parece que eles estão em outro lugar que não o Brasil. Então isso me chamou bastante atenção. Bom, tem um contexto político, obviamente, nessa foto e no fato dela ter circulado quando circulou. E essa questão da política, esse ano, ele é um ano cheio de eleições pelo mundo. Países que têm quase metade da população do planeta vão ter algum tipo de votação. E a gente tem esse alvorecer aí da inteligência artificial, né? Então, em março desse ano, a rede britânica BBC trouxe a público a seguinte imagem. E a gente vê que é Donald Trump, o ex-presidente, em meio a eleitores afro-americanos. Só que a BBC revelou que isso foi feito por inteligência artificial generativa, por simpatizantes do candidato a voltar à Casa Branca, justamente para aproximá-lo desse eleitorado, um eleitorado que costuma preferir o Partido Democrata.
E aí, pessoal, o que vem pela frente? Aliás, tem a questão dos dedos de novo, né, Daniele, que chamam a atenção. Isso, de novo, Eu acho que é uma imagem que a gente, bem, como o Daniel referiu, né, a gente tem que sempre se questionar quando chega algo pra gente, principalmente por aplicativos de mensagens instantâneas, como, por exemplo, WhatsApp e Telegram, que é onde esse tipo de imagem comumente circula nos grupos, né? E quando chega pra gente, a gente tem que pensar, isso é factível? Isso é comum? É uma atitude que a gente ouviu o partido falando sobre, ouviu um burburinho dizendo que haveria algum encontro do meu candidato com esse grupo de pessoas? Isso aí até poderia ter acontecido. Ele poderia ter se reunido com eleitores negros, normal, né? Mas é muito fácil fazer isso hoje em dia, né, Daniel? Quer dizer, um simpatizante não precisa ser a campanha oficial, eventualmente, né? Produz uma imagem como essa e você acha que esse ano isso vai acontecer aos montes, apesar das tentativas de autoridades eleitorais no Brasil e mundo afora para conter? Eu acho que a gente hoje, talvez a arena das redes sociais, né, ela seja a arena mais importante no campo da política. Né? E, de certa forma, é um ambiente, né, um lugar, ou talvez até um não lugar, que é difícil um pouco o controle. Né? Essa democratização da imagem e das ferramentas de produção, onde todo mundo se torna produtor de conteúdo e agora gerador, né, de cenas, criadores de cenas, né, que se confundem com o real, a nossa própria noção do que é real, o que é fato. O professor Marco Schneider, do IBICT, da UFRJ, ele lançou um livro, né, dizendo que a gente não vive na era da informação, nós vivemos a era da desinformação. Né? Então, eu acho que a gente tem que muito olhar com cuidado e pensar porque, sob certo sentido, acaba se tornando irregulável. Né? Como controlar? Hoje, os fabricantes de equipamentos fotográficos, junto com as grandes agências internacionais de notícias, eles estão tentando criar espécies de certificados para as imagens digitais. Que as imagens vão vir com um arquivo associado que ele vai atestar a veracidade da execução. Quer dizer, em vez de rotular a imagem sintética, rotula, ó, isso aqui é de fato uma fotografia, real, né? Que coisa. Porque a gente passa, né, a fotografia atravessou o século XX com um estatuto de verdade e testemunho associado a ela. E agora a gente, no século XXI, né, quase um quarto de século, a fotografia perde essa característica. Né? A gente não sabe mais distinguir o que é real do que é irreal. Ainda que retoque de fotografia, retrato de família, até foto 3x4, né, que é um pouquinho mais velho, teve foto 3x4 revelada, e aí o fotógrafo ia lá, dava uma retocadinha, te deixava assim mais bonitinha, depois Photoshop, aquela coisa toda. E falando de eleição, imagina, há anos e anos, vários ciclos eleitorais em que os candidatos têm a sua foto retocadinha para estar lá no santinho, não é não, Daniele? Exatamente, assim, essa questão do retoque e de criar uma persona já era comum, né, nas imagens, né? Mas a questão que eu acho que passa agora é você ser colocado em cenas que, nesse caso do Trump, favorecia ele, né? Um eleitorado, uma comunicação com o eleitorado que não é comum ele estar associado. Mas você pode ser colocado em cena complicada, assim, numa cena de, sei lá, um abuso, ou numa guerra que supostamente você teria participado sem participar, e até aquilo rodar e você conseguir mostrar e provar que não foi você, que você não esteve, que era uma imagem sintética, aí talvez já tenha um dano que seja mais difícil de ser estancado, né? Então, eu acho que esse é o problema, é o quanto isso vai impactar para cada imagem. É claro que, assim como o Daniel colocou, que as empresas de material fotográfico e agências de fotografia já estão tomando partido, consciência, né? Na academia, as pessoas também já estão tentando pensar em várias formas de detecção. Eu fico pensando na sutileza, né? Porque uma coisa é aquele casaco fofinho do Papa, a gente já até falou disso aqui no programa uma vez, que é uma coisa muito gritante. Mas, por exemplo, campanha republicana diz que Joe Biden está cansado, está velho, não tem gás para um novo mandato e tal. E se você altera no detalhe, né, com manipulação, você pode deixar ele um pouquinho mais alquebrado. Na verdade, você pode fazer isso com a voz, você pode fazer isso com vídeo também, né, fazer ele se movendo com mais dificuldade. Aí, acho que essa sutileza é muito mais difícil de flagrar, não, Daniel?
Sim, e a tecnologia ela avança, né, numa velocidade. A gente tem um. Eu acho que o dado mais importante quando a gente pensa nesse novo cenário, hoje, novo contexto das imagens, né, é que a gente perde aquela essência do real, né? Porque a fotografia sempre passou por manipulações, né? A gente pensa que isso aconteceu com o Photoshop. Não, desde o laboratório fotográfico, né? Eu estudo muito tempo, eu pesquisei sobre as origens do fotojornalismo no Brasil. E aí eu descobri um trabalho muito interessante que ele mostrava que as primeiras fotos de esporte que eram publicadas nas revistas ilustradas, a bola era colocada no ampliador, porque a velocidade do registro não era capaz de congelar a bola. Então, para jogos noturnos, colocava-se uma moeda que fazia a máscara e a luz batia e ficava a mancha branca e o inverso. Então, retoques, né, você queimar mais uma área da imagem, escurecer, de repente, né, a própria ditadura do Stalin na União Soviética, ele eliminou várias pessoas das fotos oficiais, era apagado, né, no laboratório. Só que hoje a gente é capaz de gerar imagens a priori a partir do nada, né? Sim. A situação se inverte. A gente antes tinha uma imagem para colocar a legenda. Hoje, a partir de um texto, a imagem ela é inventada. Eu acho que uma coisa que mostra muito esse novo paradoxo, esse problema do nosso tempo, é que o comando inicial do aplicativo Midjourney, que é o principal gerador de imagens hoje, é Imagine, né? Nós pedimos para a máquina imaginar a imagem. Nós estamos transferindo para o computador, para o algoritmo, a nossa capacidade primordial de imaginação. Conta um pouquinho da pesquisa que você faz, Daniele. Aliás, eu teria que me chamar Daniela, qualquer coisa, para combinar com vocês aqui nessa mesa. Eu tô sobrando, né? Você fala Dani, vocês ficam na dúvida para quem que eu tô perguntando. Não, Dani 1, Dani 2. Não é isso. Não, a pesquisa é do ponto de vista metodológico, né? Como eu sou professora de métodos digitais, eu tento pensar do ponto de vista metodológico. Então, é como a gente pode utilizar essas ferramentas para pensar, refletir sobre o que elas estão criando pra gente, quais são os outputs que estão saindo dali e quais são os vieses, né, os bias, como a gente fala, né, que estão presentes naquelas imagens, no caso das mãos, né, algumas deformações de rosto ou padrões étnicos das imagens, e também a possibilidade da gente utilizar certos modelos de inteligência artificial para análise mesmo, análise sequencial de um grande volume de imagens, e aí clusterizar e analisar esses clusters. Então, é interessante. Dentro dessa perspectiva que o Daniel colocou, da gente gerar as legendas para daí a máquina, né, imaginar um cenário, uma imagem, é interessante o quanto essas máquinas trabalham quanto esses modelos, né, trabalham dentro da perspectiva da linguagem natural. Então, eles entendem a linguagem ao pé da letra. Então, se você coloca, por exemplo, sobre o golpe militar ou a Revolução Civil Militar de 1964 no Brasil, se você pede para um modelo desse gerar uma imagem de um golpe civil militar, ela vai te gerar algo bastante militarizado. Em contrapartida, se você pedir para ela gerar uma imagem de uma revolução civil militar, ela vai te gerar imagens com apoio popular, militarizada, mas com bastante apoio popular. Isso é interessante a gente pensar, por quê? Porque a palavra revolução, historicamente, ela está ligada a eventos que tiveram apoio popular, como a Revolução Francesa, a própria Revolução Russa e todas as revoluções que a gente comumente conecta. Então, mesmo o evento da Revolução Civil Militar não ter tido apoio popular como a imagem pode gerar, ela gera, porque ela está associada à palavra revolução. Em contrapartida, a palavra golpe, que está ligado, né, etimologicamente falando, a questões, por exemplo, de presença massiva militar, né, algo de combate total militar. E as imagens geradas são tanques de guerras na rua e só a presença de homens fardados. Então, é interessante essas perspectivas. Tudo parte do chamado grande modelo de linguagem, né? Da nossa língua e dos significados das palavras. Da nossa língua e, sobretudo, do inglês, né? Porque sim, esses modelos estão todos, na maior parte, baseados na língua inglesa, o que, aliás, rende uma bela de uma discussão. Exatamente. Vamos falar de uma outra imagem que foi objeto de muita discussão esse ano, que é aquela da Kate Middleton com os filhos.
E aí foram ficando óbvios vários detalhes onde tinha havido algum tipo de manipulação. No punho do pullover ali da Charlotte, no fecho do casaco da própria Princesa de Gales e por aí vai. E o colunista Pedro Doria, na ocasião, ele chamou a atenção, olha, isso é grave. É a família real britânica, uma instituição de Estado, divulgando uma imagem que tem algum índice de falsificação. O que você acha, Daniel? Eu acho que eu sempre costumo pensar, quando se trata de família real, no Benedict Anderson, né? Que ele fala sobre a invenção das tradições, né? E que a família real inglesa ela acaba por inventar uma série de tradições associadas à questão da comunicação, né? Como, por exemplo, o discurso do rei, né? A primeira transmissão ao vivo externa de televisão. E eu acho que essa imagem, na verdade, a gente não pode só olhar para a imagem em si, e eu acho que, em termos de cultura visual, a gente tem que pensar no fenômeno comunicacional como um todo, né? Essa imagem, ela rapidamente ela é divulgada pela família real, né, pela realeza, nas suas mídias sociais, e ela cai nos bancos de imagem das grandes agências internacionais. E aí, a partir de um movimento de usuários, né, essa coisa o fenômeno da comunicação, ele agora se dá em dois sentidos, né? As pessoas não querem mais só ser receptoras das coisas, né? Elas passam a validar, a querer procurar incorreções. Então, foram os usuários do Twitter que começaram a apontar, vem cá, olha esse detalhe aqui, esse dedo, essa mão está estranha. Tem uma mancha aqui no casaco que dá para ver que houve uma pintura de pixel e tal. E aí, a partir desse movimento, e o que acontece? Logo depois, alguns minutos depois, as agências soltam um mandatory kill nessa imagem, né? Que é para dizer que ela vai ser removida e que ela não deve ser publicada porque há graves indícios de manipulação. Então, eu acho que, mais uma vez, a família real ela acaba ditando um comportamento, né? A partir dessa produção oficial e, ao mesmo tempo, na postura que eles tratam essa crise. Porque ela, depois, o perfil da Kate veio dizer que foi ela que manipulou a imagem, que ela gosta de brincar com o Photoshop. E eu acho que aí a gente entra num problema muito sério, né? Como se não houvesse uma estrutura imensa de comunicação, de relações públicas, né? De validação, como se uma coisa pudesse ser, como se eles fossem usuários comuns das redes sociais como nós. Né? Não, e é curioso porque essa foto veio a público exatamente para dizer tá tudo bem, quando dias depois ficou claro que não estava tudo bem. Ela gravou aquele vídeo falando da doença e como está sendo difícil lidar com isso, óbvio, né? A gente se solidariza, evidentemente, mas talvez não tivesse sido necessário revelar a doença, etc, etc, se não tivesse havido essa foto que levantou a lebre. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha, né? Falando agora de fotografia propriamente dita. A Gabriela Biló, fotógrafa brasileira, foi menção honrosa no World Press Photo desse ano por conta da cobertura dela do 8 de janeiro de 2023. Agora, teve uma foto que ela fez ainda em janeiro, não propriamente ali na tentativa de golpe, mas dias depois, do presidente Lula com um vidro estilhaçado e dá a impressão de que ele é alvejado, algo nesse sentido. E essa foto, essa imagem, gerou um bocado de discussão, né, Daniel? Sim, essa foto realmente ela foi... criou-se uma polêmica grande, porque muita gente começou a questionar que a técnica que ela utiliza ali é a chamada dupla exposição. Ela fotografou o vidro, depois ela fotografou o Lula, e ela juntou duas imagens para produzir uma terceira imagem a partir dessas duas. Então, dá a impressão de que o Lula está atrás do vidro alvejado e ainda o buraco é colocado bem no coração. Ela fez uma espécie de interpretação, né? Não é uma imagem pura, digamos assim. E muita gente, fotojornalista, defensores de um fotojornalismo mais clássico, partiu para uma crítica dizendo que ali havia uma manipulação, que havia uma subjetivação, havia uma alteração do mundo real. Essa é uma questão, eu acho que ela vem a reboque, né, porque eu interpretei essa fotografia, no caso, como uma espécie de editorial. Né? Eu acho que o jornal poderia ter publicado essa foto
mas deveria, na legenda, explicar a técnica que foi utilizada. Em uma imagem, utilizando uma técnica de dupla exposição, o presidente Lula é visto no evento e tal. Mas, né, como hoje, assim, a questão do engajamento e tal, foi muito em termos, né, de relevância, de discussão, a coisa, né, amplifica, que eu acho que é o pano de fundo que acaba passando por muitas dessas imagens, né? Foi um assunto que rendeu bastante debate, deixou defensores de ambos os lados, foi bem polarizada essa discussão sobre a foto. Bom, falando em fotos históricas, tem uma foto clássica que é do Figueiredo com um cap militar, porque tem um militar atrás dele, então parece que ele é que está com cap. E aquilo ali não tem dupla exposição, não tem nada. Foi um ângulo ali específico que dá margem a uma determinada leitura, né, Daniele? É isso que eu estava pensando na fala do Daniel, assim, entendo essa questão, concordo com ele que acho que o jornal tem, assim como a família real, né, teria que se colocar dentro desse debate ético, junto de tudo que a gente tem falado à sociedade sobre IA, né, IA generativa. Mas a questão da subjetividade, ela sempre esteve presente, tanto na produção textual quanto na produção imagética. Assim, se você tem o seu olhar, é o seu olhar que está absorvendo aquela cena e passa por vários filtros que você tem, filtros culturais, filtros sociais, né, do que você quer trazer à tona do mundo. E eventualmente o filtro da lente também, né? Da lente também, a própria técnica, né? Hoje em dia do Instagram, né? E haja filtro. Essa foto do Figueiredo, né, o fotógrafo Jair Cardoso utilizou uma teleobjetiva, né, que é uma lente que ela aproxima os planos. Então, o militar que estava atrás dele, a forma como ele enquadrou, é uma foto muito interessante. É um dos grandes marcos assim, do nosso fotojornalismo. Que eu costumo dizer, né, o fotojornalismo brasileiro é um dos melhores do mundo. Né? Sempre foi, a nossa fotografia antiquíssima. Né? E esse é um dos nossos grandes momentos, assim, porque o fotógrafo foi muito feliz em conseguir sintetizar visualmente um contexto, né, produzir uma criação de uma iconicidade, assim. Já que a gente está falando de fotojornalismo, a foto vencedora do World Press Photo, ela chama atenção porque ela quebra alguns paradigmas, né, não, Daniel? Essa imagem do Mohamed Salem, ou Salem, né, é um fotógrafo baseado em Gaza, que trabalha para a agência Reuters, foi eleita a imagem do ano de 2024. E como eu costumo dizer, as grandes fotografias, né, que se tornam icônicas, elas carregam alguma coisa da história da arte, né? Então a gente vê nessa cena aqui uma Pietà, de certa forma, ressignificada, né? Porque em teoria é uma mãe, né, segurando uma criança, mas essa foto ela também tem uma aura de mistério, né? Ela tem uma coisa que os rostos a gente não consegue ver. Então, eu me perguntei, assim, quando eu vi essa foto, é uma prática que eu tenho de acompanhar assim, as fotos que são muito publicadas durante o ano, e eu e alguns amigos fotógrafos, a gente faz até uma espécie de bolão, quem vai levar, assim, nossa torcida do mundo fotográfico. E essa foto ela tem uma coisa que ela oculta, né? Que é o rosto. Todas as representações da Pietà, né, desde Michelangelo, Delacroix, você tem o rosto. A tristeza é muito marcada no rosto da mãe que segura. E aqui não, esse rosto está oculto. Então eu me perguntei se talvez aqui já não tem indício de uma nova maneira, uma nova cultura visual, né, que envolve várias questões, né, da forma de produção, da forma de geração, de investigação, como a gente vê a professora Daniele aqui com a sua, né, buscando metodologias para entender, para descrever, para qualificar, para classificar esse novo universo, porque essa imagem ela passa pelos filtros do algoritmo. Né? Ela pode ser publicada nas redes sociais sem a censura. Recentemente, o fotógrafo Araquém Alcântara, que é um dos nossos grandes fotógrafos ambientais, que tem uma militância de 50 anos na questão ambiental no Brasil, internacionalmente aclamadíssimo,
ele veio denunciar que as fotos dele dos povos originários são todas censuradas pela Meta. Porque ele publica a foto das pessoas indígenas e a plataforma diz que ele está compartilhando nudez. E aí tem outra coisa, né? Se você pedir para a IA generativa criar uma imagem de uma Pietà contemporânea no conflito do Oriente Médio, aquela coisa toda, dificilmente vai fazer isso, dificilmente não vai ter rosto. Então, de certa forma, bypassa aí a lógica da inteligência artificial, Daniele. E eu acho, assim, acredito, né, que se nós pedíssemos para a inteligência artificial gerar uma imagem desse tipo, seria algo que comovia muito menos do que essa imagem consegue comover. Porque eu acho que essa imagem ela é muito impactante, bastante impactante. Enquanto uma imagem gerada por IA generativa provavelmente não, certamente reproduziria tudo aquilo que já existe sobre essas, né, imagens no mundo e seria mais do mesmo que a gente não conseguisse olhar de pronto e falar, não, essa tá ligada àquela imagem ou àquela... Não, lá no nosso inconsciente a gente falaria, isso é mais do mesmo, não teria esse impacto que essa imagem trouxe, então... Bom, a gente está falando de IA para lá, IA para cá, e esse é o momento em que a gente chama a inteligência artificial aqui para nossa conversa. Nesse momento do programa, eu normalmente faço uma pergunta para o ChatGPT, né? Eu faço antes, né? Faço o dever de casa, pergunto para ele, avalio a resposta e trago aqui para a gente. A pergunta foi a seguinte: a inteligência artificial generativa vai tornar a manipulação de fotografias impossível de identificar a olho nu? Resposta: a IA generativa está avançando rapidamente, criando imagens sintéticas de qualidade impressionante. Embora seja desafiador, é provável que se desenvolva tecnologia capaz de criar manipulações de fotos quase indistinguíveis da realidade. No entanto, os especialistas estão trabalhando em métodos para detectar essas manipulações, tornando possível identificar mesmo as mais sofisticadas com o avanço da IA. O que vocês acham? Vai precisar de IA para carimbar a IA? Essa questão de ter um selo, né, algo que diga que essa imagem foi gerada por inteligência artificial, ela já existe, né? Algumas empresas, principalmente aqui, acho que tem responsabilidade, como a OpenAI, como a DALL-E, tem feito isso. Então, esse selo, essa marca d'água já sai, mas isso também é fácil de manipular e tirar, né? Então, a questão, ela vai mais pelo desenvolvimento de algum software ou modelo de inteligência artificial que consiga detectar a partir dos pixels utilizados, porque existe uma diferença, né, do tipo de pixel gerado numa imagem sintética do que de uma imagem, vou chamar, verdadeira, né? Uma imagem feita por um equipamento fotográfico e por um fotógrafo, porque vem do próprio equipamento, da própria técnica que está ali. E a partir disso é que existe pesquisadores se dedicando a criar formas de detecção a partir dessa leitura. Então, como o computador enxerga essa imagem? Não enxerga como a gente enxerga, né? Então, a partir desses números que os computadores conferem aos pixels das imagens é que dá para se construir softwares e modelos que detectem isso. Mas isso é um futuro que é presente, mas vai ser mais para o futuro. Porque hoje a gente conta com os dedos, né? Exato. Literalmente. Olha, tem uma mão com 6 dedos na capa da revista Veja. Peraí. Não, isso aí não faz sentido. Mas em algum momento a inteligência artificial que vai aprendendo, machine learning, aquela coisa toda, vai se tocar. Não, peraí, esses dedos têm que melhorar, né, Daniel? Eu acho que é um desafio que está posto, né? É a própria questão da verdade, assim. Acho que a gente, né, o século XXI, ele ultrapassa o estatuto de verdade que a gente trouxe para, né, carregou muito tempo com a fotografia, né? Acho que durante muito tempo a gente costumava dizer que um negativo ele servia como uma prova judicial, né? Durante muito tempo houve um grande trabalho para fotógrafos, né? Era buscando adultérios, né? Os fotógrafos faziam os registros e aqueles negativos eram apresentados como prova. Então, e hoje a gente já não pode mais confiar tanto nos nossos olhos, né? Então, eu acho que essa corrida ela vai ser incessante, porque a partir das tecnologias elas vão surgindo, né? E aí começa a se colocar questões, né? Mas eu acho que a gente não sabe mais traçar uma linha, né? Quando a gente assiste os filmes que foram grandes sucessos, né, de efeitos especiais, hoje a gente, quando
no Star Wars ou Jurassic Park, que foram filmes de muito sucesso, considerados revolucionários, e hoje a gente olha como se fossem coisas prosaicas feitas em filmes caseiros, né? Então, eu acho que a questão da verdade, ou talvez a gente tenha que admitir o regime da pós-verdade, como muitos pesquisadores já... É interessante que o YouTube, recentemente, ele adicionou um novo tópico quando você vai subir um vídeo, né? Pergunta o seguinte: se uma pessoa real parece dizer ou fazer algo que não disse ou fez, se é uma filmagem alterada de um evento ou lugar real, ou se trata da geração de uma cena de aparência realista que não existiu de verdade. E aí, se a pessoa marcar o sim, esse conteúdo fica ali rotulado. Agora, a questão é se a pessoa não marcar, né? Exato. Acho que isso comunica muito com esses influenciadores criados a partir de inteligência artificial, né? Porque já existem influenciadores que são imagem por enquanto, mas a tentativa é que eles consigam se comunicar por vídeo também e que consigam interagir com o seu público, consigam performar, porque já ganham dinheiro atualmente fazendo publicidade, sendo essas personas sintéticas. Então, acho que esse é um movimento do YouTube, não só para os nossos usos em relação à manipulação de vídeo e uso sintético de vídeos sintéticos, mas também desses futuros influenciadores sintéticos. Eu não sei se vocês viram uma reportagem do New York Times no começo desse ano, em que tem 10 rostos, eles fizeram uma pesquisa junto aos leitores para as pessoas tentarem identificar quais são os de verdade, quais são os criados por inteligência artificial. E é muito doido porque só em 2 casos, a maioria daqueles que responderam a enquete acertaram, né? Ou seja, em 8 das 10 imagens, os leitores erraram. A gente não confia mais nos nossos olhos, Daniel. Realmente, o ditado de São Tomé, ele acabou ficando comprometido, né? A gente não pode mais acreditar cegamente no que a gente vê, né? E é isso, esse novo contexto, né, de produção de imagem, ele coloca, né, questões sobre a própria ontologia da fotografia, né, sobre o pensar a imagem, e questões epistemológicas seríssimas de como a fotografia como instrumento de conhecimento, né? Eu acho que a gente está diante de um novo tempo, com novas questões que exigem novas formulações, né, de pesquisa, novas metodologias, e são tempos bem interessantes. Fazendo um disclaimer para a gente encerrar, o Daniel, a Daniela e eu somos de verdade, tá? A gente não é criação da IA generativa, só para avisar, é real, tá? Pessoal, foi um prazer, adorei conversar com vocês, viu? Adorei, Daniel, obrigada. De nada. É isso, pessoal, até o próximo Meio Tempo. Obrigada pela atenção de vocês.